Mas aqui, eu sou Deus. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E aqui no canal a gente já fez algumas análises de episódios lá do desenho do Superman série animada. Mas talvez muita gente aí não sabe como é que foram os episódios finais desse desenho tão icônico. Que final que foi, senhoras e senhores? Tem de tudo: reviravoltas, Superman do mal, Darkseid, Apocalipse, planos do Lex Luthor, Superman quase morrendo. É uma combinação e tanto. E será que foi tudo isso? Será que esse final aí conseguiu encerrar bem esse desenho que teve vários episódios bons? Então por isso no vídeo de hoje a gente vai analisar esse final, comentar e analisar as cenas dele, tudo isso depois da abertura. E beleza, vamos lá então, galera. Esses episódios finais aí do desenho do Superman se chama A Herança. E coincidentemente no original se chama Legacy, que é, vejam só, o título aí do próximo filme que o James Gunn vai dirigir aí do Superman, Superman Legacy. E como eu disse ali no começo, foi esse episódio de duas partes aí que encerrou a quarta temporada, que foi a última do desenho. Esse encerramento traz o Darkseid fazendo algo muito cruel com o Superman. E isso vai impactar toda a herança, o legado do Super perante o povo da Terra. E nesse meio tempo, o Lex Luthor vai tentar aproveitar essa oportunidade para acabar com o Kryptoniano de vez. E só um detalhe curioso sobre esses dois episódios aí que encerraram o desenho, é que a princípio essa história era para começar uma nova temporada para esse desenho. Mas aí o que aconteceu é que nesse período a Warner chegou com a proposta lá de fazer uma nova série, um novo desenho para o Batman. E daí que a gente ganhou lá depois o Batman do futuro, que tinha a mesma equipe criativa aí do Batman série animada e do Superman também. Assim, essa ideia desses episódios acabaram servindo como encerramento também. Mas bora começar a análise então desses episódios finais aí do desenho do Superman. O episódio inicia de uma forma inusitada. Estamos em um planeta sem nome. Uma raça de alienígenas luta desesperadamente contra um exército de soldados de Apocalipse. É uma invasão em massa. Só que do nada, o exército do Darkseid para o seu avanço. E eis que uma parede aqui desse centro de comando é destruída. E então, um soldado solitário irrompe do tempo da sala do trono desse palácio. Ele dispara lasers dos seus olhos e destrói quase todo o palácio só com isso, mostrando que ele é muito poderoso. Vendo esse poder, o rei desse planeta fica sem alternativas. Entrega este planeta, sob o símbolo do seu poder, que é este cetro. Depois, na órbita desse planeta, estão o resto das tropas do Darkseid. Este soldado retorna à nave do soberano de Apocalipse, e este o chama de filho, e que ele fez bem nesse ataque. Então, o soldado remove a sua máscara e é revelado que é o Superman. Saboreie a sua vitória, Cal. Você merece. Esse episódio aqui já larga a bomba em menos de 5 minutos. Superman agindo como emissário ali do Darkseid e ele ali chamando o Super de filho? Como é que você não vai querer continuar vendo essa história? O Darkseid diz que ele fez a coisa certa em adotar o Superman. Então algo tá errado aqui. E assim, eles parecem bastante íntimos mesmo. O Tirano diz a ele que como recompensa por derrotar esse novo mundo, ele terá o seu próprio planeta para governar. E sabem qual é? A Terra. Inclusive aqui é mostrado que ele é amigo até das Fúrias, e talvez até mais que amigo. De volta a Metrópolis, surpreendentemente nós vemos o Superman sobrevoando a cidade para todo mundo ver, enquanto a Lois Lane e o Clark Kent assistem do chão. O Clark parece meio perdido e sem reação, até que é revelado que esse Clark é um robô controlado pela Supergirl lá da Fortaleza da Solidão. Por essa reviravolta aqui eu não esperava. E até essa ideia aqui de ter um robô Superman que age como disfarce é uma coisa que com certeza tinha lá nos quadrinhos da Era de Prata, do Superman e do Batman, que era o reduto das histórias mais bizarras desses personagens. E sim, não é só o robô Clark Kent que a gente viu há pouco. O Superman que a gente viu ali sobrevoando também era controlado pela cara lá na Fortaleza da Solidão. Ninguém sabe para onde que o Superman foi, nem mesmo a Supergirl ou os pais do Clark. A Kara diz que faz mais de um mês que ele está desaparecido, e ela vem fazendo esse trabalho de controlar os robôs. E assim, realmente deve ser muito cansativo. Em Apocalipse, o Kal-El sobrevoa o planeta. Quando ele desce, os escravos do planeta vão até ele pedindo ajuda. No entanto, essas pessoas, de repente, se transformam no Jimmy Olsen, os pais do Clark e a Lois. E por fim, ele então é atacado por outro Superman. Tudo isso aqui nessa iluminação bem cinematográfica. E no fim, esse Superman mata o Kal-El com a sua visão de calor. Contudo, isso era apenas um sonho, mas um recorrente, conforme a La China comenta.
E ela diz pro Kal-El ir falar com a vovó Bondade. E ó, seja no desenho do Batman, ou seja aqui no desenho do Superman, quando rola essas passagens aqui de sonhos, alucinações, essas equipes criativas aqui que trabalhavam nesses desenhos da DC da época, eles sempre mandavam muito bem. E sabiam contornar aqui que era um desenho para criança e colocar umas imagens bem fortes. E aparentemente o que a gente tem aqui é um Superman que esqueceu, né, da vida anterior dele, sofreu alguma lavagem cerebral pelo Darkseid. Mas ele ainda tem resquícios daquela outra vida dele, né? Ele tem alguns lapsos da sua vida passada. O Super chega ali para ter a tal terapia da vovó Bondade, que é muito mais uma terapia de choque. Quando a vovó começa a contar a origem dele, parece que é a mesma de sempre, exceto que nessa versão mentirosa, o bebê Kal-El pousou em Apocalipse e foi criado aí pelo papai Darkseid. E vamos vendo cenas do primeiro episódio aqui do desenho, mas nessa versão do Kal-El vivendo em Apocalipse. O Darkseid é supostamente benevolente e quer apenas trazer ordem ao universo. Depois dessa lavagem cerebral aqui, o Kal-El se sente melhor e vai embora, enquanto depois a vovó Bondade ri e fala com Darkseid. É então revelado que o vilão deseja que o Superman ataque a Terra, para que as forças militares lá do planeta se unam para destruí-lo. E assim, posteriormente, o Darkseid assumiria, né, o controle da Terra, totalmente dizimada, sob o pretexto de ir restaurar a ordem, né, nesse planeta. E assim, nem mesmo Nova Gênesis e o Pai Celestial poderiam intervir nisso. É uma referência para algo que já tinha rolado, né, no desenho aqui do Superman. Porque em outro episódio muito bom, o Darkseid finalmente veio à Terra para conquistá-la. E foi um grande desafio para o Superman. Mas no final, o Superman conseguiu superar, né, esse vilão, e até o Pai Celestial apareceu nessa treta. Isso porque o Darkseid não deveria ter invadido a Terra, né? Não era para ele fazer isso. E aí lá no final ficou acordado, né, que o Darkseid nunca mais poderia intervir nada ou ter qualquer tipo de relação, coisa com a Terra. Mas óbvio que o tirano ficou com aquele rancor, né, do planeta Terra e resolveu arquitetar esse plano fazendo lavagem cerebral no Superman. Enquanto isso, na Terra, o robô Superman capta um sinal estranho e começa a colidir com várias coisas, causando estragos pela cidade. Um alarme desperta a Kara, mas ela não consegue controlar o robô lá da fortaleza. E assim ela tem de voar atrás dele. E o robô azulão continua fazendo um monte de estrago na cidade. A Supergirl não consegue impedir que o robô chegue ao seu destino, a torre da LexCorp. E a heroína encontra o Lex Luthor lá esperando ela. Foi ele que fuçou então nas configurações do Superman falso. Ele explica que está ciente da ausência do Superman e quer saber o que está acontecendo. O Lex acredita que o Superman não vai mais voltar e garante a Kara que ela não vai conseguir manter essa farsa por mais tempo. A Kara se recusa a acreditar nisso. Ela destrói o controle do Luthor e aí vai embora. E é aqui então que o Lex Luthor entra aqui nessa trama. Para variar, né, o intelecto lá do Lex estava à frente lá do seu tempo e ele revela que ele já está trabalhando há bastante tempo num projeto que, claro, visava o Superman. O Luthor vai depois se encontrar com um general chamado Hardcastle, que já tinha aparecido no desenho e também não é um grande fã do Super. O vilão revela que eles estão trabalhando juntos em um projeto que vem monitorando as ações e as fraquezas do Superman desde que ele apareceu em Metrópolis. Agora que o herói está sumido, o Luthor diz ao general que eles precisam ficar de guarda. E não vai ser por muito tempo, pois enquanto isso, em Apocalipse, as tropas de invasão à Terra estão prontas. Mas antes de partir, o Darkseid, malandramente, dá um estandarte aqui para o Superman que tem o seu próprio símbolo ali. O Super estranha no início, mas em seguida ele pega o estandarte e lidera suas tropas pelo tubo de explosão em direção à Terra. Pô, e o Darkseid gosta de judiar, hein? Ele pegou um estandarte que vai ser o símbolo ali da invasão de Apocalipse na Terra e colocou logo o símbolo do Superman que todo mundo reconhece, realmente para acabar aí com o legado do personagem. E vai ser realmente uma jogada de mestre, como vocês vão ver aí mais pra frente. A mãe do Superman liga pra Kara e avisa pra ela ligar a TV. A garota vê uma reportagem sobre uma legião de parademônios atacando uma base militar. O repórter diz que os sistemas de defesa foram derrotados facilmente. E no final, o repórter diz como todos ficaram chocados quando descobriram que é o Superman que estava liderando esse ataque. E isso é um deleite para o Hardcastle e o Luthor, que agora sentem que encontraram a oportunidade perfeita para matar o Superman. O Luthor ordena para aquele general se preparar para um ataque final, enquanto o Luthor prepara uma arma especializada para isso. Contudo, até mesmo o Luthor comenta, né, como o olhar do Superman está totalmente diferente do comum. Mas realmente o Lex Luthor ele não presta. Porque ele sabe que tem algo de errado ali com o Superman, ele não tá agindo como ele mesmo, mas prefere tirar essa oportunidade aí para ele se beneficiar depois. Porque ele quer pegar essa oportunidade do Superman vilão para ele virar um herói.
E aí, depois de uma outra base militar que está sendo atacada pelas tropas do Superman, a Supergirl chega ali e tenta conversar com o seu primo, né, para saber o que está acontecendo. Ela tenta falar com ele, mas o Super tá nem aí pra isso e começa uma luta com ela. O Superman tá indignado com a Supergirl usando seu símbolo, mas ela tá lutando contra ele. E ele começa a bater ali na cara sem receios, tudo envolto nesse campo aqui de destruição da luta. Contudo, a Lois chega e diz a ele para ele parar. O Clark, de repente, começa então a lembrar da sua vida passada, mas ele ainda tá muito confuso. O Lex chega ali com esse míssil de Kryptonita e entrega para os militares. E aí, esse míssil é disparado contra o Superman. Ele empurra a Lois e ele e a Supergirl são atingidos por esse míssil. A Lois sobrevive, mas próximo dela, ela encontra o corpo dos dois kryptonianos e aparentemente eles estão mortos. E esse aqui é um desfecho bem impactante aqui para a parte 1 desse episódio. E a partir de agora, aí na segunda parte, a gente acompanha o Superman voltando a lembrar, né, sobre quem que ele é, ao mesmo tempo que ele se dá conta dos estragos e da destruição que ele causou enquanto estava sendo controlado pelo Darkseid. A Lois corre até o Superman, mas vê soldados carregando ele e a Supergirl. Ela consegue trocar algumas palavras com ele, mas consegue ter certeza de que ele está vivo. Nesse momento, a história nos mostra como o Super caiu nas mãos do Darkseid. O herói foi até uma nave estranha que emitiu um sinal de socorro, mas descobriu que era uma armadilha do vilão. Ele foi atingido e incapacitado por uma arma da nave. Em seguida, ele foi levado para Apocalipse e sofreu uma lavagem cerebral pela vovó Bondade. De modo, então, que ele foi levado a acreditar que o Darkseid era o seu pai adotivo. Meu filho! Então aqui eles já revelam, né, de como o Darkseid conseguiu lá fuçar na mente do Superman e capturar ele. Até um pouco forçado ali de como que aconteceu aquela armadilha ali da nave pegar o Superman tão fácil. Tem que passar um paninho e relativizar, mas é que o resultado disso é tão legal, as propostas lá do Darkseid fazendo uma lavagem cerebral no Superman, que a gente dá uma acreditada. Agora, no presente, o Superman acorda numa cela de prisão militar, equipada com uma luz que simula o sol vermelho. O General Hardcastle entra na sala e explica que as luzes anulam os poderes do Superman e que ele só foi mantido vivo até agora para explicar as suas ações. O general o trata muito mal, falando que ele traiu a Terra e a humanidade. Enquanto o Clark ele tenta explicar, né, que ele não teve culpa e pergunta sobre a Supergirl, mas ele não obtém nenhuma resposta. No dia seguinte, numa coletiva dos militares, poucas respostas são dadas sobre a situação do Superman, só que o inimigo foi neutralizado. E claro, a Lois fica aqui pé da vida querendo saber mais informações sobre o Super. Isso porque, lá dentro do bunker dos militares, o Superman tenta explicar como o Darkseid fez uma lavagem cerebral nele. Mas o Hardcastle opta por não acreditar nele. E não só o general, quase todo mundo. Ele diz que agora é um fato que o Superman, desde o começo, estava fingindo ser amigo deles. E que a confiança de todos em relação ao kryptoniano foi quebrada. Isso aqui é bem impactante de ver, né, nesse desenho, que ao longo de todas as temporadas a gente vai ficando acostumado, né, de como todo mundo aceita o Superman, aceita ele como um grande herói, e aqui no final a gente tem essa quebra de confiança e como todo mundo perde ela, né, tão rápido. Mas galera, agora num momento raro aqui nesse desenho, a gente vai ter a Lois Lane aqui resgatando o Superman. Determinada a salvar o seu amado, a Lois usa as conexões do seu pai para entrar na prisão onde o Superman está sendo mantido. E olha aqui o modo disfarce dela. Ela testemunha o Superman tentando escapar e libertar a Supergirl, mas ele é posteriormente capturado. A Lois vê que terá de fazer as coisas com as próprias mãos. Irritado com as ações do Superman, o Hardcastle concorda com Luthor que ele deve ser executado, mostrando essa injeção aqui de Kryptonita. E a Supergirl também, a fim de evitar aí uma possível ira vingativa dela. Galera, isso tudo aqui num desenho para criança, praticamente uma execução. No entanto, o Superman é esperto e revida. Ele também faz o general atirar na luz vermelha da cela. E no final, a Lois aparece e impede o Luthor de terminar o trabalho. Inclusive tem ela depois aqui atirando, mas com armas de gás, nada letal. E aqui também é uma prova máxima de como a Lois Lane aqui desse desenho também é uma boa interação da personagem. A gente tem nesses episódios finais aqui quase todas as facetas dela que a gente viu ao longo das temporadas, né? Tem a Lois Lane investigativa, repórter, a Lois Lane romântica, né, que tá indo atrás do seu amado, a Lois Lane destemida e também a Lois Lane que tá em perigo. Então tem todas as facetas aqui dela. Mas assim, o Superman ele foi libertado, mas a Supergirl ainda tá naquela base. Superman insiste que eles salvem a Supergirl antes de partir. E como o Superman já recuperou um pouco da sua força,
eles conseguem tirar a Supergirl dali, mas a heroína tá num estado bem crítico. Enquanto eles estão fugindo, a Supergirl leva um tiro no peito, quase morre. Felizmente, o Superman e a Lois conseguem escapar com a Supergirl ainda viva. Eles a levam para os laboratórios Star, mas o professor Hamilton se recusa a ajudá-la, porque isso seria considerado um ato de traição. O Superman fica muito brabo e ameaça o Hamilton para ajudar a Supergirl. Mas aí ele percebe como ele perdeu então a confiança de um dos seus maiores amigos. No fim, o Hamilton concorda em ajudar a Supergirl, um pouco a contragosto. O Superman, enquanto isso, volta a colocar o seu traje e desabafa com a Lois que ele viu como o Hamilton olhava para ele. Ele perdeu a confiança até dos seus amigos mais íntimos. Ele revela tudo que o Darkseid fez com ele para a Lois. Fervendo de raiva, o Superman pega a caixa materna que estava no laboratório e liga um tubo de explosão para Apocalipse, para resolver as coisas com o Darkseid. E esse momento aqui do episódio é muito bom, né? Essa realização do Superman. Vendo como as atitudes dele impactaram, né, nas pessoas mais íntimas dele. Até porque não é só ali o cientista, que ele já conhecia há bastante tempo. Mas a gente vai vendo os comentários até dos soldados lá da prisão que ele estava, né, de ninguém mais acreditando no Superman. Todo mundo tá desconfiado dele. E tudo, mas tudo isso é culpa do Darkseid. E aqui nessas últimas falas do Superman, a gente pode ver o nível de raiva que ele tá do vilão. Chegando no planeta, o Superman segue pro orfanato da vovó, lutando facilmente contra uma legião de parademônios. O Darkseid o sente chegando e até diz: "O filho pródigo voltou." Após uma breve briga com a vovó, ele consegue empurrá-la para dentro da máquina de lavagem cerebral, que antes tinha sido colocado na potência total por ela mesma. E aí a máquina parece apagar temporariamente aqui a mente dela, deixando incapacitada, o que é o desfecho merecido para ela. Com a vovó fora do caminho, o Superman continua indo em direção ao palácio do Darkseid e é confrontado pelas fúrias. Elas tentam deter o herói, as três juntas, mas o Super as derrota com relativa facilidade e chega ao palácio do Darkseid de forma bem dramática, com essas chamas aqui atrás dele. E aqui eu só digo uma coisa aqui para essa cena do Superman chegando ali, abrindo as portas com aquelas chamas atrás dele. Isso aqui é cinema. O Kalibak tá ali com o seu pai. Mas assim como os outros, o Superman o derrota facilmente. O Darkseid finalmente se levanta, mostrando que ele aceita o desafio do Superman. Enquanto ele dispara suas sanções, o tirano vai dizendo que a herança do Superman na Terra é a falta de confiança das pessoas, e que agora todos aqueles que amaram o Superman vão amaldiçoar o seu nome. Os dois se envolvem numa luta brutal. O Superman se mostra cansado devido à falta de luz solar e das batalhas anteriores que ele teve. E embora ele acerte alguns golpes poderosos, o Darkseid rapidamente ganha vantagem e esmurra aqui o Superman com facilidade. O castelo do tirano vai se quebrando. E num determinado momento, o Superman fala o nome do Dan Turpin, e que esse golpe foi por ele. Pô, e aí foi boa lembrança lá do Dan Turpin, que era um inspetor lá da polícia, que era tipo um Gordon lá do Superman, né, ao longo do desenho. E naquele episódio que eu já citei antes, que é do Darkseid invadindo, né, a Terra, o Darkseid mata esse personagem, que é um momento bem impactante, né, desse desenho. No entanto, o Superman vira a mesa nessa luta, quando o Darkseid se prepara para usar a sua sanção ômega. Ele cobre os olhos do Darkseid no último momento, fazendo com que os feixes atinjam o Darkseid na cabeça, causando uma explosão massiva. O castelo é totalmente destruído, e o Super, pela poeira ali dos destroços da explosão, perde toda a sua cor, né, do seu traje. E quando o tirano aparece, ele tá gravemente ferido e tá com esse visual aqui bizarro. E assim, ele é incapaz de continuar a luta, pois ele desmaia nos pés do Superman. O maneiro é que ele ainda tenta agarrar o Superman e continuar a luta, o que é muito massa. A comoção dentro do palácio não passou despercebida pelos escravos do planeta. E quando eles veem o que está acontecendo, eles ficam chocados quando o Superman joga o Darkseid lá das paredes do palácio para o chão. O Superman diz a eles que eles são livres para fazer o que quiserem com o Darkseid, esperando, né, que eles vão lá bater nele, xingar o Darkseid. Mas, no entanto, para surpresa do Superman, as pessoas começam a ajudar o Darkseid e o levam de volta ao palácio. E enquanto eles o carregam, o Darkseid diz ao Superman: "Eu sou muitas coisas, Kal-El, mas aqui eu sou Deus." O Superman ainda tenta ir atrás do Darkseid, mas aí a Supergirl chega no planeta e convence o Clark a desistir, para ele não jogar as regras do tirano. E assim, pra mim essa é a minha parte favorita aqui desses dois episódios. O Super vê ali a devoção, né, que esses escravos têm, né, de Apocalipse pelo Darkseid.
Apesar de qualquer coisa, apesar do Darkseid ser esse tirano, esse cara que trata todo mundo mal, os caras têm ali aquela devoção incondicional ao Darkseid, o que não é muito saudável, né? Mas isso é muito legal deles mostrarem aqui nesse final do episódio, porque é uma rima com o que tá acontecendo com o Superman lá na Terra. Na verdade, muito mais uma rima para comparar com o que tá acontecendo, né? Que lá no planeta Terra, o Superman, ele tinha essa devoção. Claro, não a mesma coisa com o do Darkseid, mas as pessoas confiavam muito no Superman. Só que agora, com tudo que aconteceu aqui na trama desses episódios finais, quase toda a Terra perdeu a confiança do Superman. E a frase em si ali do Darkseid também é muito boa, né? Dizendo que ele pode ser muitas coisas, mas ele ainda é um deus ali. Isso até é um alerta bom pro Superman, porque se ele quer uma devoção completa e incondicional como o Darkseid tem com esses escravos aqui, a gente vê que isso não é saudável, né? De volta à Terra, quase todos se recusam então a confiar no Superman, graças às mentiras então espalhadas pelo Luthor e o Hardcastle, com apenas os amigos mais próximos do Superman o defendendo, como o Jimmy Olsen. O desenho ele se encerra nesse entardecer. O Super, ele tá no topo do planeta diário, pensativo, ouvindo o receio das pessoas em relação a ele. A Lois chega ali e ele revela que ele também tem medo de perder o controle novamente e sente que ele não pode reconquistar a confiança do planeta. No entanto, a Lois o beija gentilmente e termina dizendo uma pessoa de cada vez. E com essa cena, a gente encerra o episódio. E não só o episódio, né? O desenho inteiro ali do Superman do série animada acaba aqui. E assim, esses episódios, se você vê ele isolado, sem contar que é um final de desenho, eles realmente são ótimos, né? Eles debatem várias coisas ali sobre o Superman, sobre a questão da confiança dele, de como as pessoas perdem a confiança tão fácil, né, no Superman, depois de tanta coisa que ele fez, e ao mesmo tempo coloca esse Darkseid fazendo esse plano mirabolante aí de lavagem cerebral. São ótimos episódios. Mas assim, para o encerramento de desenho, ele até termina num clima bem melancólico, né? E como eu expliquei lá no começo, né, essas histórias elas tinham uma ideia primeiro de ser um começo de temporada, para aí talvez desenvolver esse Superman tendo que reconquistar a confiança, elaborar mais temas em relação a essa questão do Superman, de como ele é visto e como as pessoas perdem com facilidade a confiança nele. Eu acho que isso ia ser mais debatido. Mas aí acabou como sendo esse o final, né, de todo o desenho. Então, assim, ele é um final bem comum, né? E pra mim, talvez teria fechado melhor se a gente conseguisse ter depois uma outra temporada só debatendo sobre essa coisa do Superman, dele reconquistando a confiança, elaborando mais isso. Aí eu acho que a gente ia ter um final mesmo do desenho do Superman série animada. Agora eu quero saber de vocês, se vocês conheciam o final, sabiam que esse era o final do desenho, deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e também no YouTube, né, no Seja Membro. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.